Você já pensou no jejum como algo mais do que simplesmente pular refeições? E se eu te dissesse que ao longo da história muitos dos grandes homens e mulheres na Bíblia encaravam o jejum como uma arma secreta, uma chave para desbloquear algo poderoso em suas vidas espirituais? O jejum é como uma joia escondida que aparece tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, mas de formas diferentes. Vamos nos aprofundar nisso e descobrir alguns dos ensinamentos ocultos sobre o jejum nessas duas partes da Bíblia. Jejum no Antigo Testamento. Você sabia que durante muito tempo havia apenas um dia oficial para o jejum? Esse dia era o dia da expiação. Isso será para vós um estatuto perpétuo. No 7º mês, aos 10 do mês, afligireis as vossas almas, e não farás obra alguma, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Levítico 16, versículo 29. Este era um dia especial para os israelitas, um dia de séria reflexão e pedido de perdão por seus pecados. Mas, com o passar do tempo, mais dias de jejum foram adicionados, especialmente durante tempos difíceis ou para lembrar eventos tristes na história da nação. Por exemplo, em Zacarias 7, versículos 13 e 4, as pessoas perguntaram sobre o jejum para lembrar a destruição do templo. Naquela época, o jejum era uma resposta a emergências ou memórias tristes, uma forma de buscar ajuda ou conforto em tempos difíceis. Jejum e libertação. Primeiro, vamos dar uma olhada em Isaías 58, versículo 6, que diz que o jejum nos liberta. Isso é uma afirmação ousada. Como não comer pode fazer tudo isso? Bem, parece ser mais sobre o ato espiritual de se voltar para Deus em humildade e buscar sua ajuda. O rei Acabe, considerado um rei maligno quando se voltou para o jejum, na verdade conseguiu evitar a destruição, pelo menos temporariamente. Porém, nunca houve outro que se vendeu como Acabe para fazer o mal perante os olhos do Senhor, pois Jezabel, sua mulher, o incitava. Ele se comportou de modo repugnante, seguindo ídolos, conforme tudo o que os amorreus haviam feito, a quem o Senhor lançara fora da face dos filhos de Israel. E sucedeu que, ouvindo Acabe estas palavras, rasgou as suas vestes e vestiu-se de saco sobre a sua carne, e jejuou, e dormiu em saco, e andava mansamente. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tisbita, dizendo: Viste como Acabe se humilhou perante mim? Porquanto se humilhou perante mim, não trarei o mal nos seus dias. Nos dias de seu filho trarei o mal sobre a sua casa. 1 Reis 21, versículos 25 a 29. Para Deus, até mesmo os piores de nós podem encontrar alguma graça quando nos voltamos sinceramente para Ele, especialmente em oração e jejum. A história dos ninivitas. Eles tiveram um chamado quando Jonas, enviado por Deus, chegou e disse que estavam indo para o problema por causa de seus pecados diante de Deus. Imagine alguém aparecendo e dizendo que se você não mudar seus caminhos, as coisas vão ficar bem difíceis. Foi essencialmente isso que aconteceu. Os ninivitas levaram esse aviso super a sério. Eles não apenas ficaram sentados e falaram sobre isso, eles agiram. O rei então emitiu uma ordem oficial dizendo: Isto é proclamado por decreto do rei e dos seus nobres. Ninguém, nem homem, nem animal, nem bois, nem ovelhas, coma coisa alguma, não pastem, nem bebam água. Jonas 3, versículos 5 a 10. Todos, desde o rei até o homem comum, decidiram jejuar, o que significa que pararam de comer, e vestiram roupas ásperas e desconfortáveis, como uma forma de mostrar que estavam realmente arrependidos. Eles até envolveram seus animais nesse ato de arrependimento. Toda a cidade se transformou em uma cena de pessoas tentando sinceramente consertar as coisas, orando e prometendo parar de pecar. Foi como um esforço massivo em toda a cidade para reconquistar o favor de Deus. Quando Deus viu o que eles fizeram, como eles pararam de praticar o mal, ele se compadeceu deles, mudou de ideia sobre o desastre que disse que traria sobre eles, e não o fez. Eles estavam à beira da destruição por causa de seus caminhos perversos, mas o jejum deles poupou sua cidade. É incrível como uma cidade inteira pode mudar as coisas apenas jejuando. Lembre-se de Esther, quando seu povo, os judeus,
enfrentavam a extinção. Ela convocou um jejum. Ester 4, versículos 1 e 16. Isso definitivamente foi mais do que apenas pular o almoço. Foi um apelo desesperado por ajuda e funcionou. Seu povo foi salvo. Então, por que jejuamos? É apenas um ritual antigo ou há algo mais nisso? Imagine o que poderia acontecer se abordássemos o jejum não como uma renúncia, mas como uma forma de obter algo muito maior. Lembre-se, o jejum na Bíblia é sobre abstêmia por um propósito espiritual específico. É sobre criar um espaço em nossas vidas para que Deus trabalhe, fale e nos encha com sua paz e presença. O jejum no Novo Testamento era bastante diferente do Antigo Testamento. Aqui o jejum não se trata apenas de lidar com tempos difíceis ou tragédias. É mais sobre se preparar para algo importante, como começar um novo capítulo da vida ou um grande projeto. Pense nisso como uma forma de limpar a mente e focar no que está por vir. A Bíblia tem algumas histórias bem intrigantes que sugerem que o jejum é uma ferramenta poderosa, especialmente quando se trata de libertação de situações difíceis, até mesmo do mal em si. Então, quais são os poderes ocultos do jejum? Pegue Jesus, por exemplo. Jesus nos mostrou com seu próprio exemplo que a oração e o jejum são as primeiras e mais eficazes armas contra as forças do mal. Antes de começar a ensinar e curar as pessoas, ele jejuou por 40 dias e 40 noites. Mateus 4, versículo 2. Ele também mencionou que alguns demônios só podem ser expulsos através do jejum e da oração. Marcos 9, versículo 29. Isso não era apenas sobre abrir mão de comida, era sobre se preparar para a enorme tarefa que tinha pela frente em seu ministério. É como quando você realmente precisa se concentrar em algo importante e limpa tudo mais de sua mesa para se concentrar. Jejum e libertação. Em Mateus 17, versículo 21, Jesus falou sobre uma situação onde um demônio só poderia ser expulso através de oração e jejum. Por que será? Talvez seja porque alguns desafios são tão difíceis que exigem um nível extra de poder espiritual, o tipo que vem de sérias orações e jejuns. Este versículo é bastante interessante. Jesus estava falando sobre um tipo muito difícil de demônio, que não podia ser expulso por seus discípulos. Imagine os discípulos de Jesus tentando expulsar um demônio, mas eles estão lutando. Simplesmente não está funcionando. Quando Jesus chega, ele expulsa o demônio sem esforço. Os discípulos ficam confusos e perguntam por que não conseguiram fazê-lo. Jesus explica que alguns desafios, como este demônio teimoso, exigem não apenas oração, mas também jejum. Agora, por que o jejum faz diferença aqui? Pense no jejum como aumentar o volume de sua vida espiritual. É como quando você está tentando ouvir alguém em um ambiente barulhento, então você sai para ouvi-lo melhor. O jejum ajuda a eliminar distrações e amplifica sua conexão com Deus. É uma forma de mostrar que você está levando a sério, que está colocando esforço extra em buscar o poder e a ajuda de Deus. Em termos de libertação, como se livrar de um demônio ou superar uma grande luta pessoal, o jejum adiciona uma camada extra de intensidade espiritual às suas orações. É como dizer a Deus: não estou apenas pedindo ajuda, estou colocando todo o meu corpo e alma nesta solicitação. Mostra um nível de dedicação e seriedade que pode ser realmente poderoso. Então, quando Jesus fala sobre oração e jejum, em Mateus 17, versículo 21, ele destaca que algumas situações difíceis exigem não apenas nossas palavras, mas nosso compromisso e foco sinceros. É onde o jejum entra. É uma ferramenta para nos ajudar a ir mais fundo em nossa jornada espiritual e a nos conectar com o poder de Deus de uma maneira mais profunda. A igreja em Antioquia. Também no livro de Atos, vemos um grupo de profetas e mestres em Antioquia jejuando antes de tomar algumas decisões importantes. Enquanto ministravam ao Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. E após terem jejuado, orado e imposto as mãos sobre eles, os enviaram. Parece que estão dizendo: antes de fazermos algo importante, vamos jejuar, orar
e nos certificar de que estamos realmente sintonizados com o que Deus quer. Atos 13, versículos 2 e 3. Neste versículo, lemos que jejuaram antes de enviar Paulo e Barnabé na primeira jornada missionária. Isso era importante. Estavam prestes a começar a espalhar a mensagem de Jesus por toda parte. O jejum os ajudou a se concentrar e pedir a orientação e a bênção de Deus nessa nova empreitada. Espalhar o Evangelho. O jejum os ajudou a se concentrar e pedir a orientação e a bênção de Deus nessa nova empreitada. Então, no Novo Testamento, o jejum não é apenas algo que Jesus fez, é uma prática que seus discípulos, como Paulo, e a comunidade cristã primitiva, como a igreja em Antioquia, levaram muito a sério. Eles usaram o jejum como uma forma de se concentrar, de ficar claro sobre sua missão e de se conectar mais profundamente com Deus. Era como seu power-up espiritual. Note o padrão no Novo Testamento. O jejum se torna uma ferramenta não apenas para lidar com limitações, mas para se preparar para o bem e o benefício do reino de Deus, como iniciar novos ministérios ou projetos. É mais sobre se preparar para a realização do que apenas lamentar a destruição e a tragédia. Ensinamentos de Jesus sobre o jejum. O jejum é sobre abrir espaço em nossa vida para algo maior, os planos e propósitos de Deus. Jesus falou sobre o jejum em seus ensinamentos na Bíblia. Jesus disse em Mateus 6, versículos 17 e 18: Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para que não pareças aos homens que jejuas, mas a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Isso mostra que o jejum é uma questão privada entre você e Deus, uma maneira de aprofundar sua conexão com Ele. Jesus enfatizou a importância do jejum como um ato privado e pessoal entre o indivíduo e Deus, não como um espetáculo público. Parábola sobre o jejum. Jesus falou sobre o jejum em uma parábola. Está em Lucas 18, versículo 12, onde ele conta uma história sobre um fariseu, um líder religioso, que está orando e diz: jejuo 2 vezes na semana. Este fariseu estava se gabando de quão bom ele é em seguir práticas religiosas, incluindo o jejum, basicamente, chamando atenção para si mesmo. É como se estivesse dizendo a si mesmo: olhem para mim, sou super religioso. Jejuo até 2 vezes por semana. Mas então há o cobrador de impostos. Ele fica em pé a certa distância, nem ousa olhar para o céu, e bate no peito em pesar, dizendo: Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Lucas 18, versículo 13. Este homem era o total oposto do fariseu. Ele não estava se gabando ou se exibindo, estava genuinamente arrependido por seus erros e estava pedindo o perdão de Deus. O ensinamento oculto sobre o jejum. Jesus disse que foi o cobrador de impostos, não o fariseu, quem voltou para casa justificado diante de Deus. Porque o cobrador de impostos era humilde e reconhecia sua necessidade da misericórdia de Deus, enquanto o fariseu só queria mostrar o quão religioso era. A lição principal aqui é sobre humildade e sinceridade em nossas vidas espirituais. Não se trata de quantas vezes jejuamos ou de como parecemos religiosos para os outros. O que realmente importa é a atitude do nosso coração. Estamos como o fariseu, cheios de orgulho e autojustiça, ou somos como o cobrador de impostos, humildes e sinceros em nossa abordagem com Deus? Esta parábola nos mostra que Deus valoriza um coração humilde mais do que demonstrações externas de piedade. Então, enquanto não temos uma lista detalhada de vezes que Jesus jejuou, seu jejum de 40 dias e seus ensinamentos sobre o assunto nos dão uma ideia bastante clara de quão importante e poderoso o jejum pode ser em um contexto espiritual. Novamente, vemos aqui que o jejum é mais do que simplesmente pular refeições. É uma disciplina espiritual profunda que pode fortalecer nossa fé e nos ajudar a atravessar momentos difíceis. Aplicação hoje.
Quando falamos sobre jejum, é fácil pensar nele de forma negativa, não é mesmo? Afinal, jejum significa abrir mão de algo, geralmente comida ou bebida, o que parece bem difícil. Muitas vezes nos concentramos no que estamos perdendo em vez do que podemos ganhar. Mas quando o jejum é feito com a intenção correta, não se trata mais de perder, mas de ganhar algo muito mais valioso. O verdadeiro objetivo do jejum não é a ausência de comida, mas a presença de algo maior. Trata-se de abrir espaço para o crescimento espiritual, de nos aproximarmos de Deus. Pense desta forma: quando você jejua, não está apenas esvaziando o estômago, está alimentando sua alma. Mas qual é o verdadeiro ganho do jejum? Não é apenas ficar com fome? De jeito nenhum. Quando jejuamos com um propósito claro, não estamos experimentando uma perda. Em vez disso, estamos ganhando um banquete espiritual. É como limpar a bagunça de um quarto para dar espaço para algo novo e bonito. Você está abrindo espaço em seu coração e mente para Deus, para insights espirituais e para uma conexão mais profunda com o divino. Jejum, nossa resposta ao propósito de Deus. Como o jejum nos ajuda a nos sintonizarmos com o propósito de Deus para nossas vidas? Pense no jejum como baixar o volume do mundo exterior para poder ouvir uma estação de rádio com mais clareza. Neste caso, a estação de rádio é a voz e a orientação de Deus. Solidão. Quando você jejua, essencialmente está fazendo uma pausa na alimentação regular e se afastando das distrações diárias para se concentrar em sua vida espiritual. É como quando você está super ocupado e finalmente consegue um momento tranquilo para pensar. De repente, as coisas ficam mais claras, certo? O jejum faz isso pela sua compreensão espiritual. Humildade. O jejum também o torna humilde. É como dizer a Deus: estou deixando de lado meus confortos usuais porque realmente quero me concentrar no que você tem a dizer. Eu sei que não tenho todas as respostas. Preciso da sua orientação. Essa humildade é fundamental. É como abrir uma porta e convidar Deus dizendo: estou pronto para ouvir e seguir sua liderança. É sobre reconhecer que não somos autossuficientes. Dependemos de Deus para tudo, até mesmo para a nossa próxima refeição. O apóstolo Paulo fala sobre estar em jejuns frequentemente em 2 Coríntios 11, versículo 27, mostrando que o jejum era uma parte fundamental de sua vida espiritual, uma forma de mantê-lo humilde e aberto à direção de Deus. Mas há mais no jejum do que humildade. O jejum é uma forma de oração. Trata-se de uma oração intensa e focada. É como se você estivesse usando todo o seu corpo para buscar a Deus, não apenas suas palavras. Você já esteve tão preocupado com algo que não conseguia comer? O jejum é um pouco assim. Mas em vez de se preocupar, você está usando esse tempo para buscar a vontade de Deus. Desenvolvendo autocontrole. Esta é a parte interessante. O jejum te torna mais disciplinado. Pense nisso. Se você pode dizer não à comida, que é uma necessidade básica, está treinando a si mesmo para dizer não a outras coisas que podem te distrair do caminho de Deus. É como construir músculos. Quanto mais você pratica, mais forte fica. Quando você jejua, está literalmente controlando seus desejos físicos por um propósito maior. Essa disciplina pode se espalhar para outras áreas da sua vida. É como treinar para uma corrida. Quanto mais você pratica o autocontrole e o jejum, melhor equipado está para exercê-lo em suas decisões diárias. Tempo pessoal com Deus. Enquanto você jejua, é um ótimo momento para orar e ler a Bíblia também. Essa combinação de jejum e busca a Deus através da oração e das Escrituras pode aumentar realmente sua conexão espiritual. É como se você estivesse sintonizando seu coração e mente para captar melhor o que Deus está tentando te dizer. O jejum não é um truque de mágica. Não se trata de manipular Deus para fazer o que queremos. Em vez disso, é sobre colocar nós mesmos no estado espiritual certo, onde podemos estar mais abertos ao poder de Deus e mais alinhados com sua vontade. Além de nos humilharmos, também se trata de reconhecer que algumas situações são tão difíceis que precisamos de toda a ajuda possível, tanto de nossas orações
quanto de nosso estado físico de jejum. Não se trata de manipular Deus para fazer o que queremos. Em vez disso, é sobre nos colocarmos no quadro de espírito e coração certos para entender seus planos para nós. É sobre alinhar nossa vontade com a dele. Benefícios do jejum. O jejum nos ajuda a limpar a confusão mental e espiritual. É uma prática que diz: Deus, sua vontade é mais importante do que meu conforto imediato. E nesse espaço de fome e busca, muitas vezes encontramos clareza e direção para nossas vidas. É uma maneira bastante poderosa de sintonizar o que Deus tem reservado para nós. Revelação e compreensão. Às vezes, as respostas que buscamos de Deus não são tão óbvias. Mas quando jejuamos, nos colocamos em uma posição para ouvir a Deus com mais clareza. É como diminuir o barulho do mundo para ouvir um sussurro. Sintonizar-se com o chamado de Deus. O jejum é sobre sintonizar-se com o chamado de Deus e participar ativamente da construção do seu reino. É uma oportunidade de se posicionar na linha de frente do que Deus está fazendo no mundo. Eles sabem que através do jejum, não estão apenas abrindo mão de algo, estão ganhando uma conexão mais próxima com Deus e uma compreensão mais clara de seu papel no reino dele. Não é incrível pensar que algo tão simples como o jejum pode ter um significado espiritual tão profundo? O que tudo isso significa? Pense nos grandes desafios que enfrentamos na sociedade. Esses problemas podem parecer grandes demais para enfrentar, como um pequeno grupo enfrentando um gigante. Mas lembre-se da história de Davi e Golias. Às vezes o azarão vence, não pela força física, mas com a ajuda divina. O jejum é uma maneira de aproveitar essa força. O jejum trata de reconhecer nossas próprias limitações e buscar o poder de Deus. É como dizer a Deus: precisamos da sua ajuda e estamos prontos para ouvir e seguir sua liderança. Quando jejuamos, não estamos apenas ficando com fome, estamos nos abrindo para a intervenção divina e força. Então, por que muitas vezes negligenciamos o jejum? Talvez seja porque estamos tão focados no que podemos fazer com nossas próprias mãos e mentes. Mas essas histórias da Bíblia nos mostram que às vezes o verdadeiro poder está em dar um passo atrás, nos humilhar e buscar a orientação e força de Deus. No final, o jejum é mais do que um ato físico, é uma jornada espiritual em direção à libertação e à vitória. Conclusão: o jejum na Bíblia não se trata apenas de abrir mão de comida. É uma maneira de nos conectarmos mais profundamente com Deus. Estejamos passando por tempos difíceis ou nos preparando para algo grande e positivo. Trata-se de focar nossos corações e mentes no que realmente importa, limpando o emaranhado para que possamos ouvir a voz de Deus com mais clareza. Não é fascinante como uma prática como o jejum pode ter significados tão profundos e variados? Seja no Antigo ou no Novo Testamento, fica claro que o jejum é muito mais do que um ritual. É uma prática espiritual poderosa que pode nos ajudar nos momentos de necessidade e nos preparar para as grandes coisas que Deus tem reservadas para nós. No final, o jejum não é apenas sobre o que você está abrindo mão, é sobre o que você tem a ganhar. Uma conexão mais profunda e clara com Deus e uma melhor compreensão da vontade dele para a sua vida. Então, da próxima vez que você considerar jejuar, pense nisso como uma oportunidade para sintonizar na frequência de Deus, para limpar as ondas de rádio e realmente ouvir o que Ele tem a dizer. Quem sabe o que você pode descobrir? Oremos. Querido Pai Celestial, nós vimos diante de Ti hoje com corações abertos e mentes ansiosas, buscando as lições ocultas em Tua Palavra, a Bíblia. À medida que embarcamos nesta jornada de descoberta, pedimos Tua orientação e sabedoria para que possamos descobrir as verdades mais profundas dentro das Escrituras, verdades que falam diretamente às nossas vidas e experiências. Senhor, em um mundo que muitas vezes parece cheio de ruído e distrações, ajude-nos a encontrar momentos de quietude para mergulhar em Tua Palavra, que a Bíblia seja uma lâmpada para os nossos pés e uma luz para o nosso caminho, revelando não apenas as histórias e mandamentos, mas também as mensagens subjacentes de amor, fé e esperança, que são tão relevantes para nossas vidas diárias.
Reconhecemos que muitas vezes as lições mais únicas estão escondidas sob a superfície. Assim como Jesus usava parábolas para ensinar seus discípulos, oramos para que ilumines nossa compreensão, para captar as verdades espirituais escondidas dentro destes textos sagrados. Que possamos aprender a aplicar essas lições em nossas vidas pessoais, em nossos relacionamentos e em nossas interações com o mundo ao nosso redor. Senhor, oramos pela paciência e perseverança para estudar Tua Palavra. Em meio à agitação de nossas rotinas diárias, é fácil ignorar a profundidade e a riqueza da Bíblia. Ajuda-nos a priorizar nosso crescimento espiritual, dedicando tempo a cada dia para ler, refletir e meditar em Teus ensinamentos. À medida que exploramos as lições ocultas da Bíblia, pedimos a orientação do Espírito Santo. Que Ele abra nossos olhos para ver além das palavras literais, nossas mentes para entender a sabedoria que elas contêm e nossos corações para receber o poder transformador que elas possuem. Que o Espírito Santo seja nosso professor, nos guiando em toda a verdade e revelando os mistérios do Teu reino. Pai, em Tua Palavra encontramos histórias de pessoas comuns que realizaram coisas extraordinárias através da fé. Ajuda-nos a nos inspirarmos em suas vidas, vendo em suas histórias um reflexo de nosso próprio potencial para superar desafios, crescer na fé e viver o Teu propósito para nossas vidas. Oramos pela coragem, não apenas de aprender com as lições ocultas da Bíblia, mas também de vivê-las em um mundo que muitas vezes valoriza o sucesso material sobre o crescimento espiritual. Em nome de Jesus Cristo, amém.